Olá pessoal, sou eu de novo. Um tempo atrás eu trouxe aqui no canal Junji Ito Collection, um anime em formato de antologia que adapta alguns contos do mangaka Junji Ito. Se você não viu, passa lá e assiste. Porém, em 2023 foi lançado mais uma adaptação em anime, dessa vez feita pela Netflix, Junji Ito Histórias Macabras do Japão. Será que conseguiu fazer melhor do que o anterior? Ou conseguiu ser bem pior? Pode deixar que hoje eu vou dar a minha opinião. Mas antes, se inscreve no canal, comenta qual pode ser o próximo vídeo e deixa um like caso você goste, porque eu estou no começo e preciso muito da sua ajuda para crescer. Então, vamos lá! Assim como eu disse no vídeo do Collection, já vou avisar que estou apenas comentando e analisando o Junji Ito lançado em 2023. Não vou levar em conta as coisas do mangá, vou comentar somente as coisas que aconteceram nesta adaptação. Esse Junji Ito da Netflix repete alguns erros do Collection, por exemplo, finais sem final ou simplesmente ruins, histórias rushadas ou mal executadas e um desenvolvimento muito fraco ou mal trabalhado. Só para deixar claro, não são todas as histórias que têm todos esses problemas ao mesmo tempo, porém, todas acabam tendo pelo menos um deles. E isso é muito paia, porque logo no início do episódio você já sabe que vai terminar em morte ou simplesmente nem vai ter um final de verdade. Você já espera que a história seja rápida, mal explicada e pouco desenvolvida. Tudo fica previsível e você acaba sabendo como vai terminar antes mesmo de assistir, já que todas as histórias seguem sempre um desses caminhos. Eu acho esse anime tão parecido com o anterior, tanto nos erros quanto nos acertos, que vou usar os mesmos pilares do vídeo passado, personagens burros e bizarrices. Sobre o final eu já falei antes, então não vou repetir. Começando pelos personagens burros, o que até é normal em obras de terror, mas eu sempre me pergunto por que todo Junji Ito parece precisar disso para acontecer. Se tivesse alguém minimamente inteligente, muitas dessas histórias acabariam muito rápido, ou melhor ainda, nem chegariam a acontecer. E eu nem acho que preciso perder tempo dando exemplos, vou me poupar desse trabalho. Na verdade, vou citar assim, Labirinto Insuportável. Esse Labirinto Insuportável tem tantos personagens burros que se eu fosse listar as 3 histórias com mais antas, ele ocuparia as 3 vagas. Puxa, pé de pano, mas você é burro, pense em algum... Agora, falando das bizarrices, eu já tinha comentado que a maioria do Collection não dava medo e só apelava para gatilhos e nojeiras. Já esse da Netflix, pelo menos na maior parte do tempo, tende a ser assustador e não apela tanto para esse tipo de coisa. E para mim, isso já é melhor do que ser só apelativo. O problema é que mesmo tentando focar mais no terror, eles não conseguem. Em todo o anime, nenhum episódio dá medo ou realmente assusta. A maioria das situações é tão ridícula que não tem como levar a sério. Temos exemplos como Balões no Ar, onde a pessoa é perseguida por balões gigantes com rostos. Caminhão de sorvete, em que crianças viram sorvete, Cidade de Túmulos, onde toda vez que alguém vai de F, surge uma lápide, e Mofo, em que um cara prefere continuar morando numa casa tomada por mofo, ao invés de simplesmente sair dali. Eu acho essas situações tão sem noção que fica impossível levar a sério. Para mim, como o anime tenta ser menos pesado do que o anterior e aparenta ter uma certa censura, provavelmente a Netflix optou por escolher histórias com menos gore ou com mais facilidade de amenizar cenas. Se esse foi o motivo, eles cometeram um erro. Se não foi, aí é burrice mesmo, porque eu tenho certeza de que existem mangás com histórias muito mais assustadoras e melhores do que Balões Diabólicos. Além disso, tem algumas histórias que tentam ser apenas violentas e não realmente de terror, como Camadas de Terror e Implicante. Ambas são muito ruins e não entregam nada além de violência. Eu acho impressionante que em cerca de 20 histórias, nenhuma consiga ser realmente assustadora. Sinceramente, acho que se você for sozinho por meio de uma floresta, numa cabana, isolada, no escuro e assistir esse Junji Ito, você não sentirá medo nem desconforto. Na minha opinião, a maioria, quase todas as histórias de Junji Ito da Netflix são ruins ou simplesmente chatas. Chega a ser difícil pensar em 5 entre as 20 histórias que realmente sejam bons. A dificuldade vem do fato de que a maioria não dá medo, é mal escrita, entediante ou simplesmente são um completo nada. As histórias são muito mal desenvolvidas, com roteiros fraquíssimos e personagens nada memoráveis. Falando sobre personagens, eu sei que o vídeo não é sobre ela especificamente, mas eu realmente queria entender por que a Tommy é uma personagem tão grande assim.
Ela tem filmes, é considerada a cara de Jiu-Jitsu, mas em todos os episódios dela, tanto no Collection quanto aqui, a maioria das histórias é repetitiva, chata e previsível. Tudo começa com a Tommy irritando ou manipulando alguém, depois ela é finalizada e por fim volta no final. Pronto, resumi praticamente todas as histórias dela. E o pior é que ela não tem nenhum objetivo claro para suas ações. Ela simplesmente causa o caos e só, não existe motivação, ambição ou objetivo definido. Também nunca fica claro o que é aquele outro rosto dela. Pode ser outra face, já que ela finge ser alguém enquanto se esconde mentiras. Mas também pode ser uma criatura demoníaca vindo do espaço para possuir o corpo dela e dominar a Terra. Pode ser qualquer coisa. E sinceramente, algumas histórias da Tommy caem num nível de bizarrice tão grande que fica impossível levar a sério. Sem contar que abusam bastante da burrice dos personagens. E só para deixar claro, eu não estou dizendo que vocês não podem gostar da Tommy, cada um gosta do que quiser, isso aqui é apenas a minha opinião, mas eu particularmente não consigo enxergar nessas adaptações, pelo menos nelas, um objetivo para dizer que ela é uma boa personagem. E o que eu falei dela acaba valendo para praticamente todos os outros personagens, já que ninguém tem explicação, desenvolvimento ou ambição. Eu até acho que Junji Ito conseguiu criar personagens interessantes no papel. O problema para mim está na execução, porque nenhum deles funciona bem na prática nessas adaptações. Agora eu vou falar do meu top 3 melhores e dos 3 piores episódios de Junji Ito da Netflix. Não vou colocar em ordem, mas os 3 melhores são Bichinho de Estimação, porque tem um gatinho e não tem como não gostar de gato. Eu até poderia colocar o outro do Soichi, mas aí seria fácil demais. Pô pessoal, eu falei que não seria em ordem, mas não vou conseguir cumprir isso. Tanto Bichinho de Estimação quanto o 4x4 Paredes são muito melhores do que o resto. O segundo e o terceiro lugar até podem ser debatíveis, mas o primeiro lugar disparado fica com esses dois. Como não quero repetir personagens, vou continuar com a mulher que sussurra. Eu acho que a ideia da história é legal, acho o conceito bom, mas ela é muito rushada, então não acaba nos aproximando tanto assim da narrativa. E por fim, fico com foto de Tommy. Mesmo não sendo nada demais, para mim é bem melhor do que muitas coisas que tem aqui. Mas vou ser sincero, as histórias do Soichi são as únicas coisas que realmente vale a pena. Na moral, deveriam fazer um anime só pra ele. Tommy também deveria ter um anime próprio, assim como a senhorita Fushi. Talvez um dia teremos. Agora, falando dos 3 piores, é uma tarefa bem fácil, embora quase todas sejam concorrentes. Diferente dos melhores, os piores já tenho bem claros na cabeça. Implicante, pra mim é um dos piores episódios, é horrível em tudo, história ruim, forçada, sem sentido. Pra mim é a segunda pior história de todo o Junji Ito, contando também o Collection. Obviamente, em primeiro lugar, disparado fica Camadas de Terror. Simplesmente podre, história terrível, na moral, é tão ruim que eu nem tenho palavras para descrever. É sem dúvidas a pior história do Junji Ito até agora, tanto faz a próxima. Essas duas, para mim, são as piores de todas. Porque normalmente até as histórias ruins têm alguma coisa boa, nem que seja uma coisa mínima, algo que você olha e pensa, ok, isso aqui é legal. Mas essas duas não tem nada além de serem ruins. Eu até poderia fechar só com elas, mas tem uma que é extremamente chata e ridícula. A próxima é Labirinto Insuportável. E olha, insuportável não é o labirinto, é assistir essa bosta. Os caras se superaram. Mas bom, que filme ruim! Junji Ito tem tantas histórias que apenas 2 animes não são suficientes para contá-las. Inclusive, a obra é tão grande que já teve até jogo. É um universo com muitos fãs e personagens interessantes, mas, particularmente, eu não vi muita coisa boa nessas 2 adaptações em anime. Acho que o fato das histórias serem muito rushadas, não explicarem quase nada e terem um roteiro bem fraquinho atrapalhou bastante. Talvez se as histórias não fossem tão curtas, o resultado pudesse ser melhor. Muita gente diz que o mangá é melhor do que o anime, e quem sabe no futuro eu trago aqui a minha opinião sobre o mangá. Assim como eu disse no vídeo anterior, eu foquei no que as histórias têm em comum e não em analisá-las individualmente. Mesmo assim, eu gostaria muito de trazer um vídeo falando de cada história separadamente, porque algumas realmente merecem um vídeo próprio, claro, se vocês gostarem da ideia. Eu, particularmente, achei esse anime bem ruim, e pra mim ele é bem pior do que o Collection. Eu assisto um episódio e depois de 5 minutos já esqueço praticamente tudo. As únicas histórias que ficam na memória são justamente as ruins, e isso diz muita coisa. Mas se você gosta do anime ou de alguma história que eu critiquei, não tem problema nenhum. Essa é apenas a minha opinião. Se quiser, pode deixar a sua nos comentários que eu vou gostar de ler. Eu também vou trazer o Uzumaki aqui pro canal, então podem aguardar.
Então é isso, vou ficando por aqui. E caso vocês queiram ver os personagens de Junji Ito em ação, joguem Dead by Daylight.